Não tenho dom. A mentira que te contam sobre sair do zero, a especialista em sob medida. Olá, eu sou a Isis Brumo, criadora e dona de uma marca de vestidos de alta costura. Sejam todos muito bem-vindos a este programa Ponto Sem Nó. Neste episódio de hoje, eu vou te mostrar do zero a forma de evoluir para vestidos sob medida, sendo especialista, sem depender do famoso dom, do famoso talento de nascença, alcançando a tua liberdade de renda contínua. Isto não é sobre motivações vazias, é sobre processo. E hoje eu quero mostrar-te como essa ideia de depender totalmente do dom não faz muito sentido e como qualquer pessoa pode sair do total zero e chegar a um nível de especialista em vestidos sob medida. Então, até o fim deste episódio, tu vais aprender o que realmente é necessário para ter a precisão na tua costura. E não estamos a falar de dom. Vamos ver também o que está a travar o teu progresso. Se tu pensas que não tem jeito, como podes te organizar na prática para ganhar essa precisão. E quero que saias daqui com um primeiro passo prático para começar já. Mesmo sem o dito dom, mesmo sem confiança, mesmo sem os materiais de última gama. Agora, uma coisa é fato. Talento ajuda? Sim, ajuda. É obrigatório? Não, não é. Na verdade, o que vai gerar essa precisão e garantir essa renda contínua que tanto falamos é treino orientado e na sequência certa. Então, se tu quiseres alcançar liberdade trabalhando no sob medida, fica aqui comigo, porque é assim que várias alunas minhas saíram do completo zero até sentir segurança no que elas fazem. Então, vamos lá pegar o fio. O que nos referimos quando falamos de dom? Quando alguém chega e diz não tenho dom para costurar, normalmente esta pessoa está a pensar num talento nato, em algo que a pessoa já nasce a saber, né? Então aquela visão romântica de que quem trabalha com moda já sabia fazer as roupas desde criança, sem mesmo ter tido uma formação ou aprender formalmente. E na cabeça de muita gente, esse dom é como se fosse um carimbo, né? Uma marca de fábrica. Ou tu tens ou não tens. E se não nasceste com isso, não vais já tempo de mexer com isso, ou já não vais chegar lá. Mas será que é realmente isso? Porque, olha, na verdade, aquilo que muitos acreditam que é dom, na verdade, é experiência acumulada pela trajetória que a pessoa já percorreu e treino com constância. Pensa comigo, o que realmente acontece nos bastidores? São anos de prática, erros corrigidos, ajustes repetidos até começar a ficar natural. Só que no final, o que as pessoas veem é apenas o resultado final, como se aquela peça encaixasse de uma forma mágica na pessoa, né? Mas por detrás tem as horas que se levou para modelar, o teste, o desmachar, o refazer, o aprendizado. Então, na verdade, o que eu sinto é que as pessoas confundem as habilidades treinadas com este dom, com um talento nato que não envolveu nenhum esforço. Mas tá bem, então o que é ter essa habilidade na costura sob medida? Eu diria que é aprender a interpretar as medidas, transformar o molde, fazer o teste certo no algodão, saber que materiais certos usar para determinado tipo de roupa, ter precisão nos acabamentos, na costura, e nada disso acontece por um milagre. É um conjunto de competências, técnicas e visão do processo, e isso qualquer pessoa pode aprender desde que tenha o método e o treino certo. Então, estamos a pensar na diferença entre dom e habilidade treinada, entra uma distinção muito importante. O tal dom, como as pessoas escrevem, seria algo que não depende de esforço nenhum, a pessoa nasce com isso. Enquanto a habilidade é algo que é treinado, nasce de aprendizado, nasce de repetição de forma intencional, de quem recebe um feedback e tem a oportunidade de corrigir o que não está certo. E claro, de tempo de prática. Então a grande diferença acaba por ser essa, né? O dom, nós acreditamos que é algo que nascemos com ele, não é conquistado, enquanto essa habilidade treinada acaba por estar ao alcance de qualquer pessoa que esteja disposta a investir tempo e foco nisso. E hoje eu estou aqui para te dizer que, na verdade, quando muita gente diz que não tem dom e não pode fazer alguma coisa, muitas vezes não é sobre dom. É sobre um medo que a pessoa tem, não? Ou medo de falhar, ou medo do resultado não sair perfeito, ou as expectativas não serem alcançadas, medo de desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro. E aquele pensamento, se eu investir e não der certo, né? Julgamento, de imaginar o que as pessoas vão pensar, críticas de um trabalho que se calhar eu não vou conseguir alcançar a minha expectativa, porque se calhar não está no nível de quem é profissional.
medo de não conseguir acompanhar o passo da coisa, porque a pessoa acredita que é muito complexo e só certas pessoas é que podem acompanhar o ritmo. E todos esses medos são normais, só que acaba por ser uma barreira quando usamos estes medos para justificar a nossa falta de dom. Agora, por que é muito importante deixar de acreditar neste mito do dom? Porque quando nós deixamos de acreditar que para fazer uma certa coisa o dom é obrigatório, nós estamos a nos libertar de uma corrente e estamos a parar de responsabilizar este dom pela nossa falta de sucesso ou para justificar o nosso sucesso. E paramos de responsabilizar este dom para justificar o nosso fracasso ou também para justificar o nosso sucesso. Porque sempre que nós pensamos que para fazer alguma certa coisa é preciso nascermos com talento, nós chegamos lá e nem tentamos. Então, quando deixamos esta ideia para trás, passamos a perceber que existe um caminho que qualquer pessoa pode seguir e virar essa chave é tudo que a pessoa precisa. E quando percebemos que essa tal habilidade é treinável, o nosso foco deixa de estar naquilo que nós não sabemos fazer e começa -se a concentrar naquilo que nós podemos fazer para melhorar. E é isso que é um progresso constante, trajeto de qualquer pessoa normal que está a aprender alguma coisa. Em cada aula que vês, cada treino que tu fazes, cada erro que tu corriges, é um passo que tu dás, tu tornares especialista em sob medida e te aproximares dessa postura com precisão. E por muito talento que a pessoa tenha, não há nenhum talento que se constrói se a pessoa não toma alguma ação. E tem também uma coisa que eu percebi, quando a pessoa está frequentemente exposta a uma certa área, a um certo assunto, o olho começa a ficar treinado. Eu, por exemplo, trabalho com roupas, mas se tu me das um assunto de decoração de casa, textura de sofá, mesa posta, decoração, qualquer que seja, o meu olho já está treinado para ver harmonia, né? Ver textura, ver acabamento. E ninguém me convence que isso é dom. Isso, na verdade, é o resultado de eu já estar imersa nesse mundo todos os dias. Na verdade, sim, há mais de 10 anos. Mas é exatamente esse o ponto. Quanto mais tu vives, tu praticas um certo tema, mais natural ele vai se tornar para ti. E muitas vezes não vai ser sobre ter ou não ter um certo dom. Muitas vezes vai ser sobre reconhecer e agarrar uma certa oportunidade. Nós sabemos que o mercado da moda é muito ativo. Por exemplo, não há final de semana que não tem um evento, que não tem pessoas à procura de algo exclusivo, que não tem um casamento, pessoas que precisam de roupa para isso. E quem percebe isso quanto antes, quem percebe essa oportunidade e decide investir em aprendizado, ela já está um passo para frente. E como já falamos, essa habilidade pode ser construída, mas a oportunidade nós aproveitamos e tentamos identificar ela no lugar certo. E pensando assim em benefícios práticos da pessoa mudar de mentalidade o quanto antes, além da pessoa dar o primeiro passo e caminhar para se tornar especialista em vestidos sob medida, ela ganha também confiança e passa a sentir que tem controle sobre o progresso dela. Essa mesma segurança que depois reflete-se no que tu vais apresentar ao cliente, no valor que tu vais cobrar para ele, na forma como tu vais te posicionar. Começas a ter liberdade, esta renda contínua, porque já não dependes de sorte ou de ter nascido com esse dom. E principalmente quando tu segues um certo método, deixas de perder tempo e de tentar adivinhar qual seria o próximo passo. Sabes exatamente o que fazer e em que ordem. E isso evita frustração, perder dinheiro com material e aquela sensação de que a pessoa não sai do zero. Usar um método cria consistência e é essa consistência que depois cria resultado. Agora, se tu continuas a acreditar que precisas de dom para te movimentar, nada vai mudar. Vais estar sempre a adiar os teus projetos, vais ver outras pessoas a avançar e a pensar que isso só está a acontecer porque elas têm dom. E esse pensamento mantém-te parado, sem experiência, sem resultados. E sabemos que no final do dia não é dom que falta nas pessoas, é decisão e compromisso de começar. E isso é facilmente comparável a ficar à espera de um comboio que não vem, enquanto os outros já arranjaram os caminhos, já pegaram na bicicleta, já chegaram no destino. Isso porque tu ainda estás à espera do meio ideal para ir. E não esperar pelo dom para agir é como esperar por algo que a pessoa nem sabe se existe. Enquanto aplicar treino e método é escolher um caminho que leva onde nós queremos, com passos concretos e previsíveis. Agora vamos lá ver essa questão na prática, onde as pessoas mais erram quando ficam à espera de dom. Muita gente até começa muito bem motivado, mas erra no início porque não tem um plano para seguir. Quer fazer tudo de uma vez, pula etapas e depois fica frustrado porque não vê resultados. Outra coisa também que acontece muito comum é aprender assim aleatoriamente com vídeos soltos sem seguir nenhuma sequência. Isso cria buracos no conhecimento e acaba por deixar a pessoa sempre muito insegura.
Então vamos lá, por onde começar? O primeiro passo é bem simples, é começar pelo básico, mas bem feito. A sequência certa, aprender a tirar medidas corretamente, saber passar isso para um molde, não diretamente para um tecido, testar no algodão, ver se está tudo muito bem antes de passar para um tecido final. É meio que arriscado começar já logo por querer fazer um vestido de festa. Então o ideal seria começar por uma peça básica que permita a pessoa treinar as técnicas essenciais. Então, como organizar isso? Organiza o treino como se fosse um curso. Mesmo que tu estejas a estudar sozinho, define o que é que tu vais trabalhar ou em que é que tu vais mexer em cada semana. Uma semana para modelagem, outra semana para corte, outra para montagem. E vai mantendo o registro do teu progresso para teres uma ideia do quanto tu estás a evoluir. E o melhor momento para começar é sempre agora. Não dá para esperar ter todas as ferramentas, o tecido perfeito, o tempo a sobrar. O ideal é começar com o que tu tens agora. Por quanto mais cedo tu começas, mais cedo tu consegues ver o progresso e é esse progresso que vai te motivar a continuar. Deixa eu te dar um exemplo. Uma aluna minha, apenas com tecido no algodão, que é acessível, uma máquina da mãe, a tesoura que ela tinha em casa que não era de tecido, e ela decidiu que por 2 semanas ela só ia treinar a medição do corpo e a costura no algodão, sem a pressão de criar algo muito vistoso logo no início. Resultado, ganhou confiança e a peça dela no final do curso foi vendida. Agora, como manter o compromisso? De quanto em quanto tempo dá para fazer esse treino? O ideal, eu diria que é manter um mínimo de 3 vezes por semana, o mínimo. Mesmo que seja por períodos curtos, poucos minutos. O importante é ter consistência, porque treinar uma vez por mês não cria memória muscular e nem desenvolve uma visão técnica daquilo que tu precisas. Agora, como melhorar? Para melhorar, tu tens que fazer repetição com intenção. Não é para repetir 10 peças iguais de qualquer maneira, não. É para pegar numa, analisar o resultado, ver onde falhou, onde dá para melhorar e depois corrigir no próximo passo. Neste nosso método, por exemplo, logo no início, nós temos exercícios em que a pessoa aprende a manusear a máquina. Faz linhas retas, linhas curvas, espirais. E esse mesmo exercício, a recomendação é que a pessoa faça no mínimo 3 vezes de cada exercício. Então a pessoa passa por esses exercícios antes de começar a costurar a peça principal. Até parece simples, mas esse treino inicial que acelera a adaptação da coisa e evita muitos erros lá à frente. E sempre que possível, ter o feedback de alguém mais experiente também para ver se a pessoa está num bom caminho. O que fazer se não tenho tal material, tal material? Eu já falei isso várias vezes. Ir lá no alfaiate ao lado, pedir para alugar por 2 horas à noite, quando ele não está, começar a cozer à mão. Não tenho tecido de seda, o algodão cru funciona, é baratinho, o forro. O importante mesmo é treinar a técnica e não propriamente o material. E se o teu objetivo no final é trabalhar com vestidos sob medida para festa, adapta o teu treino para esse tipo de peça. Vais treinar cortes longos, barras, acabamentos mais delicados. Ou seja, direcionar a prática para o tipo de cliente que tu queres aprender. Agora, uma outra coisa que pode desmotivar é treinar sempre as mesmas coisas, né? Para além de deixar a pessoa cansada, ela não desenvolve. Então, depois de tu dominares o básico, o ideal é sempre a pessoa começar a desafiar-se com novos modelos e outras técnicas para expandir as suas habilidades. O único risco disso tudo é quando a pessoa treina sem método, porque ela não está a evoluir, só está a reforçar práticas e hábitos errados na produção de uma roupa, né? Então, quando tu aplicas este treino, para além de tu melhorar as tuas habilidades na costura, ganhas também disciplina, paciência, ficas mais criativo. Porque quanto mais tu dominas uma técnica, mais ganhas mais liberdade. Eu já vi essa crença aparecer várias vezes, não só com uma aluna, não só numa situação. Um dos exemplos foi de uma aluna minha, que ela comentou que estava quase para desistir. Ela no início disse, eu acho que eu não tenho jeito para isso. Quando ela estava para desistir, esse foi o argumento dela. Eu acho que eu não tenho dom para isso, eu não nasci para isso. E esse pensamento acabou influenciando a forma como ela se dedicava ao treino, ao método que ela estava a aprender. Acho que eu até vou mostrar um trecho onde ela conta como é que ela se sentia antes e como é que ela passou a sentir-se depois. Mas com certeza não é só ela. Já tive uma aluna também que começou com uma postura totalmente desalinhada nas costuras no início. E isso, claro, que acabava influenciando no resultado do trabalho final. Com as treino e orientação, ela não só corrigiu esse problema das costuras tortas, mas também passou a sentir-se muito mais confiante na execução das roupas, das peças. Yeah. Eu antes sabia um pouco de costura. Eu sabia que precisava de saber mais. E não tinha condições de saber mais, porque não tinha nem
por onde começar a ir saber mais. Então, para mim, aquilo tinha sido o fim com muita tristeza. Tanto que deixei a costura, como eu disse, fui trabalhar como motorista. Uau. Mas não era o que eu queria fazer. Eu queria ser costureira, porque era o que eu queria para mim como profissão. Sim. Então, quando surgiu esta oportunidade de fazer o curso, quer dizer, foi uma luz que veio na escuridão, assim, bum! Uau! E eu fiquei mesmo com a sensação de minha vida vai mudar. Uau, que coisa boa! Foi mesmo. Então, tu, neste momento, continuas a conciliar o teu trabalho com o da costura ou neste momento estás só na costura? Não, eu já deixei de trabalhar como motorista já há algum tempo. Ok. Então, tinha voltado para a costura. O curso chegou na hora certa, porque eu tinha decidido voltar para a costura. Chegou o curso, agora é que vai dar certo. Calhou num momento Sim, bom. Calhou num momento bom. Que bom, Sim. Lídia. Ficamos muito felizes em saber que já consegues ver os resultados disto. Sim. Lídia, agora parabéns, de verdade. Outro caso foi de uma aluna também, se eu tiver entrevista perto, eu vou partilhar. E ela dizia que não sabia nem por onde começar na questão dos decotes das peças. Então, no início ela travava com medo de estragar o tecido, comprometer a encomenda da cliente. Então, depois do curso, ela aprendeu a sequência certa e hoje ela faz com muita segurança, sem depender de tentativas. E um último exemplo de uma aluna que só costurava vestidos de capulana, menos elaborados, né? E com menos estrutura. E ela mesma dizia que ela não se sentia capaz de fazer peças mais elaboradas ou vestidos sob medida. Mas hoje, depois do método, depois dela ter esse treino direcionado, ela já faz roupas para cerimônias e eventos e peças que existem mais técnica e dedicação. Primeiro não tinha ideia de como se faz saias sereias. Eu queria tanto aprender, mas eu não tinha ideia como se faz aquele corte para fazer saia sereia. Por isso sempre só fazia godê. Eu que conseguia, tinha certeza que ia conseguir. Sim. Então não sabia como fazer saia sereia. E vejo muitos vestidos de cerimônias, os modelos da blusa, que também nunca tive ideia de como fazer aqueles cortes para modelar. Eu entendi. Então é isso que me incentivou bastante, queria também aprender. É isso que tu querias resolver, né? Exatamente. E nós exemplos que eu partilhei convosco mostra que essa insegurança é muito mais comum do que imaginamos. É comum, mas também não é um ponto final. É um ponto de partida. Com treino direcionado, todos esses já preciso de dom, não sei o que fazer, passam a ser eu sei o que fazer, o que aplicar, que método usar, e isso é muito satisfatório. Eu lembro-me que muita gente sempre perguntava se eu sonhava, quando era mais nova, em trabalhar com roupa. Era muito comum me perguntarem, tu cozias as tuas bonecas, a tua mãe cozia, a tua avó cozia, e eu sentia uma certa decepção no olho da pessoa quando eu dizia não, na verdade o meu sonho era ser veterinária. Mas eu vi uma oportunidade nesta área, por isso eu engrenei nesta área. Mas eu não cresci nesse ambiente, não nasci com olho para isso. Foi mesmo uma questão de oportunidade. Na verdade, e não é assim que acontece com muitos negócios. Tu percebes que a procura é grande. Para o meu caso, assim, eu só percebi que não havia um final de semana sem um casamento, sem uma festa. E pensei, se há tanta demanda, talvez este seja um caminho para mim. Não foi mesmo uma questão de ter um dom escondido desde a infância. Foi ver uma oportunidade e decidir entrar. E claro, quando tu te expões a um assunto por muito tempo, o teu olho começa a ficar treinado e ganhas gosto pela coisa. E depois de anos dentro da moda, passei a reparar em detalhes que antes não via, que qualquer pessoa comum não consegue ver. Caimento, acabamento, harmonia nas cores. E isso faz parecer que é um dom, mas na verdade é resultado de anos a viver isso todos os dias. Mas deixa-me ser sincera. Houve um momento que quase desisti, parecia um trabalho muito duro. Também passou isso pela cabeça, se calhar eu não nasci para isto, isto não é para mim. Já me vi pelas madrugadas, no ateliê, a fazer, refazer um vestido, porque alguma coisa não tinha dado certo. Às vezes uma roupa passava semanas, eu a tentar identificar o problema. E o que mais me incomodava é que eu queria fazer o que é certo, só não sabia. E nossa sensação era bem desmotivante e por isso vinha sempre à cabeça, será que é um caminho para tu insistir ou tens que ver uma outra coisa? Até que eu decidi ir atrás do conhecimento e foi aí que eu conheci um método que eu uso até hoje. Um passo a passo que me deu clareza no meu trabalho, clareza, confiança e transformou completamente o meu trabalho. Esse método não só salvou a minha carreira, como também me deu certeza de que eu poderia ensinar as outras pessoas a seguir este mesmo caminho sem precisar passar por isso tudo. Tendo isto tudo já comentado,
Deixa eu te provar que dom não é treino. Pesquisas em psicologia de desenvolvimento, como um estudo do Anders Ericsson, e o estudo dele tratava sobre isso, de praticar coisas deliberadamente, mostram que a diferença entre um iniciante e um especialista não está no dom, mas sim na experiência e na quantidade de tempo que essa pessoa investe a treinar a tal coisa. Até em áreas artísticas, como música, xadrez, cirurgia, 80%, é o que diz esse estudo, da proficiência vem da prática e não do talento. Outro ponto é que a exposição gera competência. E a neurociência confirma. O cérebro cria novas conexões quando nós estamos sempre a repetir uma certa habilidade. Ou seja, quanto mais tu fazes, quanto mais tu posturas, cortas, calculas o molde, mais natural fica para ti. Isso não é dom. Falando na prática, se só talento fosse garantia e fosse a chave de tudo, estas pessoas que têm talento já teriam mais espaço ou alguma garantia. Mas, na verdade, o cliente ele procura resultado e procura lugares que transmitem confiança. Isto significa que qualquer pessoa que aplica o método e treino consegue se inserir e competir com o mercado. Este é o motivo pelo qual dezenas de pessoas e alunos meus começam com um treino a partir do zero e hoje entregam vestidos impecáveis. Eu consigo pensar em condutores de carros, condutores profissionais de carro. Quem diz que por trabalharem nessa área as pessoas assumem que eles nasceram com um certo dom? Mas é garantido que eles não nasceram a saber fazer aquilo. Eles aprenderam com treino, paciência e prática. Inclusive, qualquer um de nós, no início há muita coisa para aprender, para coordenar, saber como funciona. Mas com o tempo, o corpo e a mente trabalham juntos e aquilo que parecia muito difícil passa a ser mais natural. Uma outra analogia que lembra-me esta coisa do dom é a música. Nenhum pianista profissional nasceu a saber todas as notas. Ele começa por aprender a posição das mãos, as escalas, erra, corrige. E o resultado é isso que vemos nos palcos. Parece que a pessoa nasceu com aquilo, estava no sangue. Então, no fundo, fazer roupas sob medida é a mesma lógica, é o mesmo caminho. Cada ponto, cada corte, cada ajuste é uma habilidade que é construída. Não é dom, é método. Então, se até aqui tu acreditavas ou acreditas que não tinhas dom para tornar especialista em vestido sob medida, eu espero que este vídeo tenha te ajudado e tenha te mostrado que isso é só uma ideia limitante que acaba travando a ti e futuros profissionais dessa área. Porque o que realmente define o teu resultado é a forma como tu decides investir no teu treino, a forma como tu aplicas um certo método e com certeza aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. E para alguns é realmente dom, para outros parece dom, porque na verdade é só a exposição constante de quem vive esse mundo, né? E é consistente. Então essa é a boa notícia que eu tenho para ti. Não dependes de um talento secreto, dependes apenas de começar hoje. Então, se este tema te ajudou, tu já sabes qual é o passo a seguir. Queres nos acompanhar para mais dicas como estas? É só seguir-nos nas nossas redes sociais.